Shabbat Shalom a todos. Que o Santo, o HaKadosh Baruch Hu, o Santo bendito seja, possa estar com cada um de vocês. Nós estamos numa semana que é a semana da contagem do Omer. Essa semana, para nós que estamos na diáspora, conta-se 8 dias de Omer, ok? Não é isso? Não é isso, Moré? 8 dias nós que estamos na diáspora. Porém, quem está no Eretz Israel, são 7 dias da contagem do Omer. O que é essa contagem? Para você que já acompanha o judaísmo messiânico, você tem aprendido que é a remoção do Hametz, a remoção do pecado, simbolizado pelo fermento. Então nós estamos num processo de 7 dias em Israel e 8 dias na diáspora. Como nós estamos fora da terra, nós estamos na diáspora, estamos na escravidão, fora da terra prometida, estamos atravessando o Egito, saímos da escravidão do Egito, estamos no percurso da escravidão para chegar no Eretz Israel. Então nós removemos de nossas casas nesses 8 dias, que finaliza amanhã, no fechamento do dia, isentamos dos nossos lares o fermento. Até hoje estive conversando com alguns alguns irmãos, e eles disseram: puxa vida, eu nunca imaginei que fosse sentir tanta vontade de comer pão fermentado. Mas isso é bom, é interessante. Nós estamos passando por novas experiências. Em casa, a Rebbetzin tem feito todo dia matzah. Eu estou até gostando dessa ideia. Se eu começar a gostar demais, daqui a pouco ela vai falar assim: vamos montar uma padaria aqui em casa, Porque todo dia fazendo matzah. Então é muito bom nós podermos entrar num clima de cumprir o mitzvah, mitzvot. E é sabido por nós que o matzah, o pão sem fermento, ele tem um tempo de preparação e não pode ser ultrapassado. E eu creio que a maioria das pessoas que estão fazendo seus matzot em casa estão usando o cronômetro lá do celular ligado para não ultrapassarem o limite. E o limite de tempo para se preparar um matzot, os matzot, é de 18 minutos. E em tudo que se faz, em tudo que o Eterno prepara, Ele traz embutido códigos. Então nós precisamos entender o que Hashem está falando através dos códigos. Então por que numa condição natural gasta-se em média 18 minutos para que a massa entre em processo de levedura, em processo de contaminação de bactérias que tem no ar, e entre em fermentação? Então eu vinha buscando do Eterno algo para trazer para vocês, para acrescentar o vosso conhecimento. E é bom que entendamos o que o Eterno tem para nós. O que Ele quer dizer através das suas escrituras? O que Ele quer dizer através dos símbolos? O que Ele quer dizer através desses códigos? Isso realmente pode mudar o contexto da nossa vida. O Olê fez um comentário aqui, que talvez o que você vai ouvir hoje possa mudar a sua vida de hoje em diante. Ele estava profetizando, e é uma verdade. Então eu usei como um subtítulo, está aí na tela do seu monitor, aí do seu celular, do seu laptop, do seu notebook, ou da sua TV, você que está em casa com a família nos assistindo. Você está vendo aí um subtema, que nós estamos hoje, finalizando de hoje para amanhã, ou melhor, amanhã às 18 horas, a festa de Pessah, e estamos entrando na contagem para Shavuot, que é a próxima festa, que é a entrega da Torá, no Har Sinai, no Monte Sinai, ok? Então usei como um subtítulo 18 minutos. 18 minutos é o que nos separa do santo
e o profano. 18 minutos é o que nos separa da santidade e do pecado. 18 minutos é o que nos separa entre as trevas e a luz. Quando o Senhor diz que nós temos que preparar os nossos matzot no máximo em 18 minutos, é um tempo muito curto, principalmente pelo tamanho da massa que às vezes você vai estar fazendo. Tamanho da massa que vocês estão fazendo. Dependendo do tamanho da massa, pode levar mais tempo, então não pode passar dos 18 minutos. Então se você faz uma massa muito grande, por exemplo, para 30, 40 pessoas, se é uma festa, se você vai fazer uma festa de matzot, você tem que fazer uma massa enorme, mas não importa, você tem que subdividi-la em partes, para que cada parte venha a ser batida, preparada, e cada parte saindo em etapas, para que o volume não venha extrapolar o tempo permitido. Partindo deste conceito, que é uma mitzvah, nós vamos entender um pouco mais o que Hashem está falando conosco. Então vamos entender isso um pouco melhor, vamos entender o que significa esses 18 minutos entre o santo e o profano, esses 18 minutos entre o sagrado e o profano. Vamos em frente? Preste atenção. Um dia antes do início de Pessah, nós temos uma pequena comemoração, pelo período e não pelo valor. Nós temos a festa de Matzot, não é isso? Um dia antes de Pessah, não é isso? E o Matzot também é comemorado com o Matzah, com esse pão sem fermento. Então eu quero que você entenda um pouco o que é o Matzah. Temos muitas pessoas que começaram a nos seguir, nos acompanhar agora, recentemente, 3, 4, 5, 6 meses para cá, e ainda não conhecem muito bem as regras e regulamentos da Torá. Então eu gosto de trazer à luz aquilo que a Torá nos ensina. Matzah, a tradução da palavra é pão ázimo, tá bom? Pão sem fermento. Então você ouve falar tanto isso, você às vezes até está no grupo do Homer, e tem pessoas que não sabem alguns detalhes tão simples. Mas ele também é chamado de Ha-Lechma Anya, ou seja, o pão da pobreza. Tá? Eu coloquei o pão da escravidão, mas ele é chamado o pão da pobreza. Foi um momento de muita luta, de muita tribulação. Foi num momento em que eles não tiveram muito tempo para se preparar, quando o faraó, através de Moshe, libera o povo para partir. Foi muita correria, tudo teve que ser muito bem programado, porque as escrituras nos dizem que tinham 600 mil homens adultos, ou seja, acima de 40 anos. Há uma estimativa que quase 3 milhões de pessoas saíram para o deserto. Então tudo isso teve que ser preparado com muita rapidez, com muita urgência, e uma coisa foi se sucedendo em cima da outra. Então esse povo passou por um período, por um teste, por uma lapidação tremenda, para que a Torá chegasse até nós hoje, ok? Os 18 minutos em si, que é o subtítulo dessa tarde, 18 minutos, o nome já fala, minutos, está correlacionado a tempo. 18 minutos, eu coloquei uma frase aqui para entendermos melhor o que isso aqui quer dizer. 18 minutos nós estamos lutando contra a natureza, porque se eu não colocar na massa aquele fermento que eu compro lá no mercado, chamado fermento biológico, se eu compro ele, eu acelero o processo. Na hora que eu estou preparando a massa, eu já jogo esse fermento biológico, automaticamente essa massa já começa a fermentar rapidamente, a levedar rapidamente. Mas se eu não colocar nada,
se eu deixar simplesmente a massa batida sobre uma mesa, automaticamente, pela natureza, um fator natural que Hashem criou, em 18 minutos, devido à contaminação no ar, devido à contaminação dos fungos, das bactérias no ar, ela entra em ação, levedando a massa. Então esses 18 minutos são um processo natural. O que nós fazemos quando estamos em casa preparando o nosso matzah? Nós estamos lutando contra a natureza. Olha como que Deus fala nos mínimos detalhes. Desde o momento em que você acorda, todos os dias da semana, você acorda com um reloginho espiritual dentro de você, marcando 18 minutos. Como assim, Rocha? Não estou entendendo. Você acorda todos os dias lutando contra a natureza, a nossa natureza espiritual, porque herdamos de Adão, nosso patriarca, nós herdamos dele a parte do Yetzer Hara, a tendência maligna que foi incutida dentro de nós. Eu não herdei do meu pai o pecado dele, eu herdei uma situação espiritual chamada Yetzer Hara, que luta o dia todo com o Yetzer Tov. Então é o bem, a minha parte boa, a bondade da minha Neshama, do meu coração, tentando sobressair em cima do Yetzer Hara. E se você demora a mudar a sua convicção, automaticamente uma hora você pode estar levedado. Olha que lindo isso. Está irado? Teve uma discussão com o cônjuge? Está passando por algum processo? Ficou irado? Recomponha-se rapidamente. Não permita que essa ira perdure. É por isso que dentro do contexto judaico nós ensinamos que um casal não pode dormir depois de uma discussão, porque está escrito: não permita que o sol se ponha sobre a tua ira. E às vezes nós vemos casais que brigam e ficam 3, 4, 5 dias brigados, sem conversar um com o outro, uma semana. Então está quebrando essa mitzvah. Se ele diz: não deixe que o sol se ponha sobre a tua ira, vamos trazer isso para o tema da nossa tarde? Não deixe que a sua ira ultrapasse 18 minutos. É uma simbologia. Olha que perfeito. Porque se ultrapassar os 18 minutos, ou seja, se a sua briga, a sua discussão perdurar, já levedou a massa. Para pensar no que eu estou te falando, como é profundo, como é profético, como é tremendo esse assunto. Então, lutem para manter equilíbrio entre pai e filhos, para manter o equilíbrio no matrimônio, ainda que tem hora que às vezes é difícil, mas lute, porque é compensador você fazer o cumprimento de uma mitzvah do que você ficar se debatendo contra si mesmo, principalmente no caso de matrimônio. Muito cuidado com os casamentos de vocês, porque quando você tem uma discussão mais prolongada, ou uma ira mais alongada, ou não retorna em pazes com o seu cônjuge, automaticamente você está dando brecha para Hassatan ter acesso à sua vida. Isso inclui nos 18 minutos. Olha como isso é profundo. Olha onde que eu fui, como é profundo esse assunto. E o que acontece? Ultrapassou os 18 minutos, se torna Hametz. O que o senhor quer dizer, Rosh? Você ultrapassou o limite permitido pela Torá, da ira, de alguns desconfortos que vêm na tua vida, alguns contratempos entre você e seu irmão. Se você deixar esse tempo se alongar, ele fermenta.
Aí o Yetzer Hará vem à tona, porque você não conseguiu perdoar, você não conseguiu voltar atrás, você não conseguiu conciliar. Então, muito cuidado com os 18 minutos, ok? E o Hametz, o que simboliza? Eu falei que nós trazemos lá do nosso patriarca Adão, não foi isso que eu falei? O Hametz é eu deixar o meu lado ruim, o meu Yetzer Hará suplantar o meu Yetzer Tov. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Está escrito da seguinte forma: é uma exortação para esse contexto dos 18 minutos. Sua vanglória, sua soberba, sua desobediência, seu orgulho não é boa. Eu fiz esse comentário alguns dias aqui atrás, e eu vou frisá-lo. Nós estamos vivendo dias que a palavra do Rosh, do Rabino, não tem mais valor. Não adianta você frequentar uma sinagoga se você não respeita nem seu líder. Vai respeitar quem? Se você não respeita o líder que você vê, como é que você tem a coragem de falar que é obediente a Deus que você nunca viu? Está escrito. Agora, eu sou um conselheiro, que é o qual o Eterno, pela sua misericórdia, me ungiu para isso. E normalmente eu luto muito para que as pessoas caminhem bem, mas é igual num casamento. Não adianta nada o marido fazer de tudo para que o casamento funcione, se a esposa não fizer a parte dela. Mas também não adianta nada a esposa fazer de tudo para que o casamento caminhe bem, se o marido também não faz a tua parte. Um casamento, ele é muito sério. Eu nunca tive coragem, por exemplo, de falar para minha esposa: fique em casa que eu vou jogar bola. Eu não estou te julgando da bola, porque você pesca, porque você acampa, porque você viaja. Estou dando exemplos. Então veja só uma coisa: muitos desses detalhes podem nos trazer prejuízos gravíssimos. E olha o que diz aqui: a sua vanglória, o seu orgulho, a sua soberba, ela não é boa. Sabe o que é não ter vanglória, o que é não ter soberba, o que é ser humilde? É quando o seu conselheiro, seu líder, porque se alguém disser para mim assim: eu não preciso do meu líder espiritual, eu não preciso de conselho dele, eu só ouço Deus, está desviado, coitadinho. Mas infelizmente muitas pessoas creem que pode andar pelas suas próprias pernas, que conhece mais do que os seus líderes. Eu conheço muito, eu não preciso. Se a pessoa, se todo mundo pensasse assim, não é? Então a sua vanglória não é boa. Vocês não conhecem o ditado? Basta 18 minutos. Não é esse o ditado? Então o ditado é diferente. Conhecem o ditado? É necessário apenas uma pitada de fermento para fermentar toda a massa. Mas vamos trazer para nosso estudo? É necessário um descuido de no máximo 18 minutos. De santo, você se tornou profano. O casamento estava indo bem. Chegou em casa: oi amor, oi meu bem.
uma panela fora do lugar, um copo sujo na mesa, é um motivo banal para permitir que o Yetzer Hará suplante o Yetzer Tov. Coisas pequenas, banais. Precisava do quê? 18 minutos. Respire. Eu estou fazendo isso, eu estou respirando. O senhor está respirando, Orochi? Se eu não respirasse e eu falasse o que eu penso para cada pessoa, ia ser difícil achar alguém para andar comigo. Não é porque o senhor é bom para julgar? O primeiro que eu julgo sou eu, desde a hora que eu acordo. É o primeiro que eu analiso. Eu não sou juiz, mas se você estudar as Escrituras, sabe como funciona dentro de um contexto judaico? Dentro do rabinato, eles explicam o seguinte: o Yosef saiu da sua sinagoga, foi lá para a sinagoga do Recife. Ele comunica a saída dele, chega lá e ele comunica o rabino que está chegando. E o rabino de lá entra em contato com o rabino daqui. O Arri, fulano de tal, está chegando na minha sinagoga. O que tem-me a relatar? Ou seja, me posicione como esse menino aí, uma bênção. Eu não vou falar, ele é mentiroso, é ladrão, falsário. Não, eu vou usar um termo muito técnico, muito inteligente, muito educado. Vou falar, tome muito cuidado. É uma pessoa que precisa ser lapidada. Pronto, não falei nada, não julguei. Só que como você vai saber quem chegou, se veio de outro lugar, se não tiver quem te fale? Como você vai saber? Como você vai saber quem é quem, se você não é informado? Então existe diferença entre julgamento e informação. O Serasa, quando pede o seu CPF, está te julgando? Não, só está te analisando. Se você tiver alguma pendência, você não vai comprar. Está fazendo acepção de pessoas? Não, está fazendo uma avaliação. Isso é praxe. Aliás, dentro do judaísmo isso nem acontece, sabe? Dentro do reformador, dentro da ortodoxia, eles prezam por outros meios. Então a sua vanglória não é boa. Você não conhece o ditado que é necessário apenas uma pitada, apenas alguns segundos, alguns minutos, e você sai da sua condição de Yetzer Tov, né, bondade, e vai para a sua condição de Yetzer Hará, da sua maldade. Então o bem e o mal andam numa distância muito curta, minutos de diferença. Por exemplo, você está no trânsito, alguém corta a tua frente repentinamente, ainda freia, diminui a velocidade. Eu tenho certeza que todos vocês olham para o carro da frente que cortou você e diz assim: olha, esse abençoado, se não é ele, eu não ia diminuir a velocidade. Não é assim que a gente fala? Não. Segundos, o cidadão cortou a tua frente, não precisou de 18 minutos, precisou de 18 segundos. Você já perde a estabilidade. E se você não vigiar, o seu lado maligno, o hará, o mal, vem à tona. Ok? Então é isso que o Senhor está dizendo aqui, basta uma pitada, basta alguns segundos para fermentar toda a massa. Ou seja, vai contaminar todo o teu corpo aquele pecado.
tua mente, teu coração, vai te desequilibrar, te tirar do prumo. Olha aí o que significa o matizar. Ele está dizendo para você que há necessidade de um equilíbrio, a necessidade de ponderar certas situações. Os 18 minutos nos arremete a esse detalhe importante. Vamos em frente? Olha só. Então o matizar, ele simboliza, olha aí, esses 8 dias da contagem do Homer, simboliza a luta contra a nossa natureza, a luta contra o bem e o mal que está dentro de nós, que trabalham muito próximos, segundos de diferença, segundos. Agora, que coisa interessante, por que o Eterno mandou usar o pão? Por que Hashem mandou usar o pão? Porque o pão é o alimento mais básico da espécie humana. Mais básico, é o mais básico. E o pão, sendo o alimento mais básico da espécie humana, olha que lindo, o matzah é o elemento mais simples entre os pães. É o mais básico dos pães: farinha e água e uma pitada de sal. E ainda tem que ser feito às pressas. Então, se o pão já é o alimento mais básico, Hashem ainda faz um básico dos básicos. O que o Senhor está dizendo aqui? Quanto mais humilde, mais santidade. Quanto mais rapidez em se tornar humilde, mais santidade. Quanto mais rápido você se atentar para o Yetzer Hará, para o mal, mais santo você é. É por isso que o profano e o santo andam muito próximos. Os dois andam muito próximos. Ok? Do santo para o profano, é um respirar, está no ar. Os sopros contaminados, chamados demônios, segundo as Escrituras, estão ao nosso derredor. Um descuido, por segundos que seja, esses micro-organismos que estão no ar fermentam a massa, não é assim? Por um descuido, você sai da sua condição de santo para profano. Em 18 minutos, o matizar não se contamina. Então o seu dia tem que girar em torno dos 18 minutos. O seu dia inteiro, da hora que você levanta até o momento que você vai dormir, num campo espiritual, ele tem que valer 18 minutos. Prazo de não se contaminar. Olha que bonito que é isso. Se você usa seu tempo de forma negativa, fofocando, jogando conversa fora, falando coisas maldizentes, conversa sem fundamento, discussões sem fundamento, pelo contexto da Torá, por um contexto torático, aquele período que você gastou jogando conversas banais fora, é hametz, não se teve proveito, foi um período de contaminação através da sua língua, e de contaminação dos ouvidos daquele que está ouvindo, que emprestou os seus ouvidos, ok? Então cuidado com o uso do seu tempo. Se você tem tempo de conversar com alguém, aproveite esse tempo para falar para ele de Torá, de falar para ele de salvação, de falar para ele do Olam Rabá. Aproveite esse tempo. O hametz também significa desvio do percurso, ou seja, saiu um pouco fora.
se você estiver viajando daqui para a capital em São Paulo, que são 390 quilômetros aproximadamente, mas no percurso, uma ponte pode ter caído, alguma coisa, e eles fazem um desvio, você entra por alguma cidade, ou por uma estrada paralela, uma vicinal paralela, esse desvio vai te tomar muito tempo no seu percurso. Então desviar-se do caminho significa aumentar o tempo do percurso, te arremete a hametz. Então muito cuidado com o percurso, lute para andar sempre em linha reta. É por isso que Yeshua certa vez, diz as escrituras, que ele passando pelo caminho, ele viu uma oliveira, uma figueira, à beira, está escrito, à beira do caminho. Ou seja, ela não estava no caminho, estava no desvio, à beira. E ele olhando para a figueira não encontrou nela frutos. Por alguns segundos, como ela estava à beira, ela podia estar no caminho, mas não estava, estava à beira. Há uma diferença entre estar no caminho e estar à beira do caminho. Fração de segundos de diferença. A distância se torna fração de segundos. Então olha só, o hametz também simboliza o tempo irrecuperável. Por exemplo, hoje é um Shabat, nós estamos aprendendo a palavra, concordam comigo? Todos estão me ouvindo? Aí ao invés de ouvir a palavra, tem gente fazendo de tudo, menos aprendendo as escrituras. Tem gente passeando, tem gente assistindo filme, tem gente fazendo N coisas e não estão ouvindo as escrituras. Tempo irrecuperável. Perdeu, já foi. Já era. O matzah simboliza o homem em controle das suas emoções. Hoje as pessoas me afrontam às vezes, eu fico olhando dentro do olho da pessoa, o que passa pela minha mente, eu falo, não é possível que não tenha equilíbrio, mas eu não perco o controle das minhas emoções. Pode me afrontar, pode me xingar, eu fico aguardando para ver o resultado. Porque se eu ensino o controle de emoções, como que eu vou perder o controle? Isso é matzah. 18 minutos e não se contamina. O meu dia tem 18 minutos e você vai começar a viver de hoje em diante com uma mudança de vida, vai lutar para isso. Você vai viver com um dia não de 24 horas, mas você vai viver com um dia de 18 minutos. Baruch Hashem. Vamos em frente para nós terminarmos. Olha que legal. O hametz é o tempo irrecuperável. Não na pandemia, na quarentena. Não vai usar essa base, porque não tem base você fazer uma comparação nesse exato momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo numa situação em que as pessoas não podem participar do serviço. Então estamos online, por isso estamos transmitindo, por esse motivo. As pessoas estão em casa, não só por esse motivo, sempre transmitimos, mas melhor, mais agora. Então eu não fui no Shabat. Eu não fui no Shabat porque eu cheguei cansado do meu trabalho. Nunca mais. Aquele Shabat, nunca mais você recupera. Eu não fui na reunião de oração. Eu tive um imprevisto. Chegou gente na minha casa, eu trabalhei, reunião de tefilot, de orações, nunca mais você recupera, já foi, você pode fazer dali para frente, dali para trás já era. Hametz, tempo irrecuperável. Não fui na Seudá. Olha, Rosh, eu nem sabia que tinha Seudá esse mês agora, que era agora no final do mês. Se você não sabia, porque você nunca deu valor. Se você não sabia, porque você nunca se atentou para isso. Se você não sabia, porque você nunca priorizou as coisas sagradas. Porque você tinha que saber que no último Shabat do mês
temos seudá. Quando você coloca em segundo, terceiro plano, tempo irrecuperável. Não sabe nem o dia da seudá. E tem pessoas que ficam 2, 3 meses sem participar de uma seudá. Não tem compromisso. A vida, permita-me, não se sinta ofendido. Eu não vou ser politicamente correto agora. As pessoas que mais sofrem, que mais padecem dificuldades, são as pessoas que levam as coisas de Hashem de qualquer jeito. Aí pergunta, por que a minha vida não vai, a minha vida financeira não muda? Por que a minha vida profissional não muda? Meu matrimônio não muda? Por que meus clientes somem? Por que eu não vejo dinheiro? Por que não se multiplica na minha vida? É porque os tempos que o Eterno dá para você, você transforma eles em hametz, tempos irrecuperáveis. Não tem o valor, não dá o valor devido. Mas eu trabalho, Rosh, do Shabat, porque está escrito também que a vida está acima do Shabat. Sim, mas continua trabalhando no Shabat, pedindo misericórdia de Deus e graça, para que você consiga um trabalho que não precisa trabalhar no Shabat. E outro detalhe, ainda que você trabalhe no Shabat, essa congregação, essa Kahal, ainda faz um culto no domingo, para você não falar assim, eu tive na presença do Senhor, e eu fui aprender a tua palavra. Então, não temos desculpa. Eu não participo do Shur. As pessoas não vinham no Shur, algumas porque não gostam mesmo, é estudo das escrituras. Outros não vêm por causa do deslocamento, tem que atravessar a cidade inteira também, às vezes o combustível não dá para vir aqui. Aí o que nós fizemos? Paramos, analisamos, eu analisei com muito carinho, eu falei, puxa vida, quantas pessoas podiam participar do Shur? Aí começamos a fazer o Shur online. A congregação tem quase 130 pessoas, quase 130 membros. Tinha 17 pessoas no Shiur. Isso contando que tinha pessoas de Santos, tinha pessoas de Portugal, tinha pessoas de Santa Catarina, tinha pessoas de Ibiraci, Minas Gerais. Então quer dizer que se eu tirar as pessoas que não eram da Beit, não tinha ninguém da casa. Você não valoriza nem os trabalhos da casa que você congrega? Está fermentando faz muito tempo. Você viu o que é não ser politicamente correto? É falar a verdade. Se alguém congrega numa casa que nem participa, nem virtualmente, dos trabalhos da casa, o dia que você fizer algum trabalho, você também não pode ficar chateado se ninguém participar. Medida por medida, peso por peso. Não pensem vocês que eu faço Shur para... O Shur é gratuito, não é para arrecadação de verbas, é simplesmente para conhecimento, investindo nas famílias, conhecimento, conselhos. Estamos numa pandemia, muitos desempregados, e tem hora que eu paro para analisar, não para julgar. Pessoas estão em casa, até sem trabalho, não estão no Shiur, não estão numa live. Que mundo é esse que você está vivendo? Que 18 minutos é esse que você está vivendo? Que planeta que você está, irmão? Aterriza para mim, por favor, volta para a órbita. O desprezo é muito grande. Para com as coisas de Deus. Pode ter 130 membros, mas aqui eu olho um por um, acompanho um por um. Eu sei quem é quem está presente e quem não está, quem dá atenção e quem não dá. Eu sei quem é quem faz o quê. Não pensem em vocês que eu vivo de forma aleatória, perdido no espaço. Mas eu estou aqui para te exortar, para te chamar a sua atenção. Vamos acordar.
Pessoas que pararam de vir lá na congregação há 3 meses, 5 meses, 6 meses, hoje estão mandando mensagens. Rocha, eu quero voltar. E eu estou dizendo assim, com o maior carinho, volta logo. Porque se entramos no Apocalipse, a batata vai assar. Batata vai assar, conhece em Portugal? Eu vou traduzir. As coisas vão ficar difíceis. Já está difícil, Rocha. Não. Não está difícil. Vocês não sabem o que é dificuldade. Se você tivesse vivido nos guetos, tá? Onde viveu o nosso povo, você saberia o que é difícil, o que é dificuldade. Se você tivesse visto, presenciado os nossos irmãos ir para as câmaras de gás, isso seria dificuldade. Se você tivesse visto as crianças sendo sacrificadas, mutiladas, arrancando perna e braço para fazer teste de laboratório, isso sim seria dificuldade. Se você tivesse em alguma das invasões na cidade de Jerusalém, quando ela foi invadida, e as mulheres judias foram estupradas, e as crianças mutiladas, e os homens mortos, isso sim foi dificuldade. Não estou aqui desprezando os que estão sendo mortos pela pandemia. Eu só estou dizendo que já passaram por muito maiores dificuldades do que a que estamos passando nesse momento. Então, você hoje pisa em favos de mel. Tem tudo para estudar, de graça. E pessoas encontram dificuldades. Encontram dificuldades para entrar numa live. Encontram dificuldades para entrar num shiur. Então deixa eu te dizer uma coisa. Está escrito: buscai ao Senhor dentro dos 18 minutos, enquanto se pode achar. Porque haverá um tempo em que a massa vai levedar e não terá possibilidade de retorno. Uma vez fermentada, ela não volta mais a ser matzá. Eu posso transformar o matzá em pão fermentado, mas é impossível transformar o pão fermentado em matzá. Aproveite os 18 minutos de santidade que Hashem está proporcionando para você, através dos ensinos da Torá, através dos ensinos dessa kahal, dessa congregação. Aproveite os 18 minutos do Shabat, do culto de domingo, do ensino de domingo à noite, que é segunda-feira já, porque já virou 18 horas. Aproveite o shiur, os shurim, aproveite estudar. Aproveite. E para você entender um pouco melhor, e eu termino aqui, você já ouviu que tem um versículo escrito assim, um dia para Deus é como 1000 anos. Um dia para Deus é como 1000 anos. Se um dia para Deus é como 1000 anos, vamos levar isso para o campo espiritual? Eu acho que isso é uma contagem celestial. Dá uma olhada que legal. Se um dia é como 1000 anos, vamos fazer uns cálculos. Significa que 1 hora equivale a 41 anos e 7 e 8 meses. 1 hora. No campo espiritual. 41 anos e 8 meses. 1 minuto. 1 minuto. Equivale a 7 meses. Quantos minutos você já perdeu e deixou de servir ao Senhor? Se 1 minuto é 7 meses, se você já pensou 18 minutos? Se 1 minuto equivale a 7 meses,
a mensagem final é: tendo oportunidade, não perca nem um minuto para servir o teu Deus. Porque deixa eu te dizer uma coisa: filhos, pais, empresas, bens materiais, carros, dinheiro, luxo, tudo que é humano, material, vai ficar aqui. Quando o Senhor nos chama a atenção para o matzah, Ele está dizendo para nós: foque, foque, foque na santidade, porque basta alguns segundos para você entrar no pecado. Basta um pequeno descuido para levedar a sua massa. Um descuido, uma atitude, um erro da nossa parte, leveda a nossa massa. Então esses 8 dias da contagem do Homer, cada dia está sendo postado no grupo uma reflexão, para você se autoavaliar. E nós temos líderes aqui na sinagoga. Cada semana é um líder que está assumindo a parte do Homer, dessas reflexões. Então você foi chamado para uma visão que exige de você uma reflexão, uma introspecção. Você não vive mais de emoções, ok? Você não vive mais de emoções, pulando na emoção, ok? Você vive dentro de um contexto de santidade, buscando conhecer a Hashem, o teu Deus, Baruch Hashem. Então tome muito cuidado, porque o prazo entre a bondade, santidade e o pecado é muito pequeno. Se 1 minuto no campo espiritual equivale a 7 meses, o Senhor te deu muito tempo para você não pecar. 18 minutos. Olha, 18 minutos no campo espiritual, quanto equivale isso? Então não vacile, não recue, não fale, não escandalize o nome do teu Deus. Não busque a Ele só quando você está desempregado, com falta de dinheiro, falta de provisões. Não busque Ele somente quando está com o carro batido, quebrado, motor fundido, quando a dívida está muito alta, quando não tem condições de quitar o cartão de crédito. Não busque Ele somente quando tem enfermidades dentro da nossa casa, porque a enfermidade pode até vir, mas se você estiver conectado a Hashem, dentro dos 18 minutos de santidade, clame a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei, e farei coisas lindas, maravilhosas na sua vida, diz o Senhor. É tremendo isso. Só que às vezes nós perdemos essa condição, nós perdemos esse acesso, por causa da distância pequenina que existe entre o Yetzer Tov, nosso lado bom, nosso lado luz, nossa menorá acesa, entre o pequeno espaço de 18 minutos de tempo e a nossa massa leveda, e o nosso candelabro pode apagar. E conforme a forma que ele se apagar, talvez não consiga se acender mais. Conforme o tamanho do erro, pessoas estão perdendo a chance de retornar, porque tem pecados que não tem volta. Tem pecados que são gravíssimos diante do Eterno. Então cuidem de vossas vidas espirituais. Pratiquem aquilo que é ensinado sobre essa tribuna, sobre esse altar, sobre essa live que você tem assistido aqui nessa Kahal. Busque a santidade. Busque ser um matzah permanente. Acorde matzah e durma matzah. Seja santo no decorrer de todo o seu dia. E não perca o controle. Não permita que a tua ira, aquele momento súbito que vem sobre ti, uma desavença, uma raiva que passa por você, que passe por você, uma tristeza que passe por você,
Não permita que ultrapasse os 18 minutos. Ou seja, não permita que se transforme em pecado. Porque a distância entre santidade e pecado é muito próxima. Muito próxima. Andam paralelos. Em o nome de Yeshua HaMashiach, eu peço ao Hakadosh Baruch Hu que te dê graça, discernimento e entendimento, para que você possa compreender aquilo que Ele tem nos ensinado, para que você possa captar, colocar em prática, para que o seu relógio biológico venha a funcionar, mas também o teu relógio espiritual venha a funcionar, para que você não ultrapasse os limites dados segundo os segredos da Torá, segundo os segredos de Hashem, que são lindos. Basta com que entendamos. Uma vez que você vem entender, fica mais fácil de você colocar em prática. Em o nome de Yeshua HaMashiach, eu vos abençoo. Obrigado você que participou, obrigado vocês que vieram, a equipe que veio pessoalmente, obrigado você que está à distância, mas ouviu essa palavra e foi alimentado pelo Matzah nessa tarde. Em o nome de Yeshua. Amém. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.